Galera, aproveita que ele tá falando coisa e tal, eu vou chamar o Samuelson pra mesa. Mas Entra também, na mas daí roda. eu também já tô querendo sair daqui a pouco, Tamir. Uma Tá rodada bom, só. vamos uma rodada aí, você avisa quando precisar sair. Salve, Samuelson, boa noite, mano. Salve, Samuel! Tá mutado, viu, meu filho? Você tá mutado, viu, jovem? Você tá mutado, jovem. Eu tô mutado. Agora Tem foi. um amigo aqui meu, que é o Marcos, que é do PSDB aqui. A gente tava saindo dos comitês, acabou vindo pra casa e eu fiquei de dar uma palavrinha com vocês. E E aí, como é aí? que tá as coisas? Não, a gente que pergunta, como é que foi aí a situação em Fortaleza? Duro, né? Ah, foi. Mas era, assim, foi um desenho que se deu em toda a campanha, né? A gente viu as pesquisas, né? E elas indicavam essa tendência. A gente lutou contra essa tendência em Fortaleza, né? A tendência de polarização. E aconteceu a mesma coisa esse ano que aconteceu na eleição passada, né? A eleição de governador, né? Então, mesma tendência. E a tendência que aconteceu com o Ciro. Então, a gente não era uma novidade, né? Total, assim. Era mais uma coisa que a gente tentou reverter de alguma maneira, e o Sarto deu o melhor dele, né? E que você acha que, tipo, 11% era o esperado? Já sabia que, tipo, não ia dar? Ou, tipo, foi ainda impactante, tipo, 11%? Porque isso, pra gente, foi bem significativo. Alguma coisa que amenizou um pouco foi o fato, né, da turma do Cid também lá não ter se dado bem em Sobral também, né? Isso também deu uma É, amenizada um o, pouco, mas as a pesquisas, sensação que fica aqui é que implodiu a parada, né? o Marcos tá aqui, eu conversei com o Marcos todos os dias por 2 meses, né? Vamos dizer, sobre pesquisa, né? E no início da campanha, eu sempre começo com a esperança a mais, suplementar, né? Porque toda esperança não é uma descrença da pesquisa. E aí, a pesquisa já dava a tendência essa de Fortaleza, progressivamente, né? E a gente desacreditava no início para poder ter força. Mas era o que dava, cara. O que dava era que na semana final ia cair muito. Isso aumentou muito mais, né, justamente com o poder da pesquisa de criar uma tendência. Saiu uma pesquisa ontem que dava de hoje, metade de hoje, não foi? E ela, quando um eleitor ele vê no dia anterior, nos dias anteriores, pesquisas que dão esse resultado, que isolam dois candidatos na frente, que aconteceu em Fortaleza, eles vão escolher entre os dois candidatos. O grosso Então, ainda mais uma eleição municipal, o grosso do voto se decide um dia antes e no dia, né? então nos últimos 2, 3 dias, as pessoas viram pesquisas que isolavam dois candidatos na frente e colocavam dois candidatos atrás, muito parecidos com o resultado. Então, as pessoas seguiram isso, elas refletiram essa expectativa. Elas não só estavam nessa direção, mas elas ainda seguiram essa expectativa, né? Então, quem não tinha um voto definido, ele viu as pesquisas que saíram e disse, não, vou votar entre o Wagner, na polarização, vou votar contra o André, porque eu sou de esquerda, ele pensa, né? Ou vou votar a favor com o André, porque eu sou contra a esquerda, ele pensa, o eleitor, né? Então, essa semana, ele fez essa movimentação, né? Até 2 semanas, a gente conversava com muitos eleitores, né? E eles falavam, não, a princípio eu sou Sarto, mas se na última semana eu perceber, o Sarto não vai para o segundo turno, eu vou votar na posição de esquerda. Ou, inversamente, o cara dizia, não, eu sou Wagner, mas se eu achar que o Wagner não vai, eu vou de André. Então, isso foi se construindo, entendeu? Eu acho que o que está acontecendo em Fortaleza é uma tendência que vai se generalizando, dada a polarização, né? De não existir uma expectativa entre o PT e o PL. Essa expectativa ela mobiliza a política em geral e as pesquisas, e as pessoas acabam definindo entre os dois. E no Ceará, isso já é uma realidade. A eleição de vereadores, estava contando aqui os vereadores eleitos, é uma coisa muito triste, assim, a gente perdeu muita força, né? E eu nem vou falar do grupo que rachou, né, que não é do PDT, do grupo do CID. O grupo do CID, aquela situação em Sobral é muito triste, é muito ruim para eles. Alguns dias saiu uma matéria do Paulo Linhares, que foi secretário de Cultura do Ciro, até mandei para o Fred. Ele se mandou pra mim também. Mandei para você e mandei para o Fred.
porque ele fazia mais ou menos a previsão do que ia acontecer diante das tendências de pesquisa, né? E, cara, aquele é um texto, do ponto de vista sociológico, vamos dizer assim, bem preciso. Assim, ele diz muito do que, de como é o certo encerramento de né? Porque o grupo fica sem força em Fortaleza, sem força no interior, e também não tem mais a unidade que tinha, porque ele rachou, né? Então, eu acho que aqui, se você quiser a minha opinião, assim, a coisa mais próxima da minha opinião em relação ao que pode acontecer de ruim é aquele texto que ele diz. Assim. Pode crer. Ô Newton, com base no que o Samuel falou, o Samuelson falou, eu tenho uma coisa também que me incomoda muito. Eu já tenho percebido essa pegada desde 2022, de como que essas pesquisas, né, muitas pesquisas coisa e tal, acabam simulando ou induzindo determinado voto, né? Sim. E eu na minha cabeça, né, de leigo, coisa e tal, assim, com intuição, né? Eu tenho uma intuição de que alguém, um dia, algum candidato precisa começar a desconstruir a questão da pesquisa. O que você vê sobre isso, mano? Fala aí pra gente. Tipo, e se tivesse essa desconstrução, como teria que ser feita? Nunca pensei nisso com essa clareza. A gente tem que pensar bem claramente, porque não sei se as pesquisas já estão errando muito com essa conversa. Outra, mesmo que estivesse acertando, por que tem que ter, pensando bem, né? Será que E eu precisa tenho ter? uma sensação, Newton, eu tenho uma sensação assim que Hoje não tem, é, simplesmente. E daí? Se a gente falar, não tem, acabou. O que aconteceria? Não sei, eu acho que ele pode exercitar. Nunca aconteceria pensei muito mesmo. semelhante que igual ao vereador, né? O vereador, tipo, Não, todo mundo você não vota tem na ideia. cega, né? E uma Né? coisa que eu percebo, Nilton, é que, tipo assim, eu acho que a narrativa de quebrar a pesquisa, coisa do tipo de avançar contra a pesquisa, eu acho que colaria muito, porque o brasileiro, ele gosta de uma teoriazinha da conspiração. Sabe, assim, aquela teoria do, pô, tem alguém criando um mecanismo meio estranho aí. Tem alguém, tem alguma coisa errada que ninguém tá sabendo, e eu Ó, tô gente, ó, sabendo é agora. assim, eu sempre teve alguma manipulação em pesquisas. Teve alguma aprovada? Já, acho que já teve e tal. Então, tem umas coisas que a gente tem que parar de falar que tudo é teoria da conspiração, né? Que tem hora que a coisa não existe mesmo, né? Aí o Você vai Nilton é falar que brasileiro, não, ele já colou da minha teoria. Vocês viram, né? não, se o cara controla, meu, se o cara controla um negócio, você não vai, entendeu? Acontece também, não é Brasil, não. Então, eu não tenho provas, eu não tenho essa pesquisa, eu não sou jornalista. Mas eu Eu acredito. acredito em tudo. Então Agora, Ó, aqui na antes, cidade do lado, aqui, ó, em Santarém, a pesquisa estava é, dando que o candidato do PL ia ganhar no primeiro turno. E o outro candidato ficou assim, ó, uma beiradinha de ganhar no candidato adversário, né? Uma beiradinha de ganhar no primeiro turno. E o candidato que estava em primeiro ficou, tipo, 10 pontos abaixo, tá ligado? Pô, teve, é Eu uns tenho, negócios assim que. eu tenho um jeito de ler Mas tem uma pesquisa. coisa que eles faziam, eles iam corrigindo no final, né, gente? Eles mentiam antes, no começo, no final eles iam corrigindo, e vai induzindo. Porque Tem tem que fazer isso, cara, tem profecia eleitor. autorrealizável, né? Sempre tem aquele É, método. a minha mãe falava isso, eu não vou perder meu voto. É uma frase super comum. Isso a gente não sei como desconstruir no leitor. O que você está querendo dizer com isso, perder o voto? Ah, não vou votar em quem não vai ganhar, como se fosse um voto de cavalo, entendeu? Como se tivesse. É um ato mágico votar. Então você tem que votar em quem Não, vai ganhar, porque quem vai ganhar, se você votar nele, quem sabe ele é teu amigo, entendeu? Eu acho que não é nem essa Tem isso, lógica. Tem uma lógica também que mas até eu tem. mesmo uso. É tipo assim, o meu voto pode ser mais útil se eu Não, evitar, eu fazer um segundo turno que seja mais favorável para mim e tal. Existe até isso, não, não é nem votar em quem vai ganhar Samir, necessariamente, né? não, mas tem os dois. Tem Esse os que eu tô tem os falando dois. Mas existe até eu tô hoje. querendo dizer que é a Esse mesma que eu tô lógica, falando. né? Não, não é a mesma coisa. Esse que eu tô falando existe até hoje. Eu não vou perder o voto. Você viu as pessoas falarem isso? tem muito disso, Não tem quero Eu muito já perder vi, o eu disso. já vi, voto. já vi. Então a Coitado dos pessoa tem gente candidatos, que só quer vota em quem votar em não quem vai ganha, ganhar. gente. Não, porque o cara, gente, o pessoal não está entendendo, vocês não estão entendendo. Tipo, um leitor comum, ele não está entendendo muito bem. Ele está entendendo, tipo assim, vou votar num cara, vai ganhar, vai ser meu amigo. É um negócio tudo, tipo, é um ato mágico. Tem super ato mágico, gente. Não é tudo racional. A gente pensa que tudo é racional, tem muita gente que não é racional. Então, essa é uma coisa. Mas fora esse eleitor, tem o voto útil que você está falando, que é o que a gente conhece na internet. Porque na internet, gente, só fica quem gosta de debater política. Você fica aqui, você tem a impressão que todo mundo pensa essas coisas que a gente pensa. Porque a gente gosta de falar isso, tá? Não é todo mundo isso, mas tem esse voto útil para estratégico. Então você vota em quem você menos odeia. Você fala assim, eu odeio esse menos, então eu vou votar nele que não posso aceitar o outro. Que é a lógica da polarização.
Isso era fácil de romper, gente. Era só fazer o voto de ódio. Eu já falei algumas vezes isso, ninguém me leva a sério. Fico Não, fala de impressionado novo com isso. então, que eu tô te levando a sério, meu amigo. Fala pra nós. O Pô, que é me o voto leva a de ódio? sério, gente. É Eu super tô simples, levando, gente. tô Uma levando a proposta sério. super simples. Você vota em quem você quer e vota em quem você não quer. Obrigado, eu gosto que me leve a sério. Você vota em quem você quer e vota em quem você não quer. Aí pronto. O que vai acontecer? Você tira a voto em quem você não quer. Então não vai ter polarização mais. Peraí. Tá bom? Explica de novo. Tá confuso ainda. Explica de novo. Vamos lá. Faz de conta. A eleição do. Porque como é que está hoje? Hoje você vota em quem você gosta menos. O Lula e o Bolsonaro, foi isso? Muita Sim. gente votou assim. Eu gosto menos. Ah, melhor o Lula que o Bolsonaro. Né? Foi. Quem você menos pior. Né? Então, aí que a gente está falando. Você não precisa mais disso. Você vota em quem você quer e vota em quem você não quer. Aí os candidatos não vão mais poder ter tanta rejeição. E aí não vai ter mais extremo. E vai ganhar o meio. Quem tem menos rejeição, que vai poder unir a nação. Caraca, eu não Percebe? entendi ainda, Newton. Não entendi, mano. Explica de uma outra É forma. dois votos? É dois votos? Não entendi esses dois Entender aqui. votos. Não Olha só, entendi. tipo assim, eu vou votar. Então eu Vota voto em quem você no quer, outro que você não Lula quer. e voto no. Eu não quero o Bolsonaro. Então dá um voto pro Lula, tira um voto pro Bolsonaro. Tira um voto. Se você tem o voto de tirar voto. Se o Tá, cara isso. tiver muita rejeição, ele não ganha. Mas isso é tipo se. Isso você tá falando de um candidato se apresentar com essa proposta, é isso? Não, é uma lei. Para a gente resolver a democracia brasileira. Ah, É só uma emenda. entendi. E muda o sistema Entendi, eleitoral. entendi, Para você tá. tirar a rejeição, tem que mudar o sistema eleitoral. Ah, Gente, agora essas entendi, coisas agora foram entendi. inventadas. Gente, toda democracia foi inventada umas regras. A gente acha que as regras são as únicas regras possíveis. Não são. Você pode inventar a regra que você quiser. É isso que a gente não está entendendo. Isso pode. Entendi agora. Isso pode, tá? A gente acha que não pode, mas pode. É só ter um pacto nacional e fazer. Se tiver uma bancada, resolve. E tem que acabar a polarização, né, gente? Porque a polarização dá isso aí. Vamos voltar ao assunto mais chinfrim. A polarização dá isso aí, né? Dá, você vota nos dois que você odeia, sempre ganha alguém que a gente odeia, e sempre o outro vai ficar falando com medo do outro. A gente vota só por medo. A gente não vota em quem a gente quer mais. Tirou a Aí a gente tá esperança. votando por medo. Tem isso mesmo. Tirou a Primeiro esperança. A turno gente não vota por tem que ser esperança um mais. voto Eu ideológico, espero. né? E no final das contas virou um voto de medo. Sempre. Pode E mesmo. os dois lados exploram demais o sentimento medo no primeiro turno para poder induzir o eleitor ao efeito manada. Né? Então você sempre está ali ativando o medo da pessoa. Nossa, o fascismo, não sei o que lá, o comunismo, tá. E o medo é o sentimento mais utilizado na campanha. Nesse sistema que você está propondo aí, por exemplo, né? Você já coloca o medo no lugarzinho dele. Então ele está aqui, né? O voto do rejeitado está aqui. Faz sentido. É legal, dá a gente refletir sobre Você tem isso. ódio, você pode votar. E aí vai tirar pessoas que provocam ódio. Porque o que está acontecendo, o que dá voto, que nem fez o Marçal, o Bolsonaro, é você provocar ódio. Aí você foda-se a rejeição. Entendeu? Você não quer saber. Você quer só provocar ódio, gerar notícia para gerar ódio que dá audiência. É na economia da atenção. Se você tiver isso que eu estou falando, você não pode mais fazer isso. Ninguém vai poder fazer isso. Provocar ódio. Porque a rejeição tira voto de você. Então você está reconhecendo o poder da rejeição. Por isso, isso não vai ter candidato fazendo ódio, gente. É simples assim. Que não dá. Ele vai ter rejeição e vai perder voto. Então vai chegar num candidato, vai voltar a ter propostas, né, utopias, porque não pode mais fazer ódio. Ele vai tirar pros dois lados, né, o candidato. Tende a tirar pros dois lados. Ô, Newton, obrigado, viu, mano, pela presença sua aí. Tamo junto, viu, mano? Desculpa a importunação. Volte mais vezes, viu? Valeu. E depois a gente quer essa opinião cinematográfica desse grande filme aí que tá programado para sair um dia desses aí. Qual filme? Haddad, o último Bastiões da esquerda. Quero, me chama quando sair, eu quero comentar. Filme de comédia vai ser. Tamo junto, Newton. Abraço, mano. Ô, Samuel. Vai lá, pode falar, Denis. Samuel, tipo assim, eu acho assim que teve duas capitais que foram mais suscetíveis a essa polarização Lula-Bolsonaro
e que a eleição foi mais nacionalizada. Uma delas foi São Paulo, aí a gente nacionalizou total, né? Mas a outra, eu acredito que foi Fortaleza, porque agora, no segundo turno, vai ter um embate direto, que é basicamente um candidato representando o Lula, o outro representando o Bolsonaro, e tudo. Você acha, o que aconteceu com o Ceará, que ele acabou aderindo tanta polarização, no final das contas? O que você acha, assim, nesse resumo, nesse aspecto, assim, de polarização da eleição? O que aconteceu foi, acho que foi um processo, né? Primeiro, eles ganharam a eleição passada no Estado, né? No governo, e foi um processo de ascensão de uma força estadual ligada à máquina do governo, né? Que eu chamo, o Partido do Palácio da Abolição, chama, né? É uma força, uma máquina política grande, gigantesca, que é a maior máquina do Estado, que é do governo, que está ligada ao PT. E, historicamente, Fortaleza é uma cidade que constituiu uma oposição de direita, né? Mas que ela era, vamos dizer assim, limitada pelo nosso campo, que conseguia construir um diálogo mais racional nas eleições e O Capitão Wagner tá assumindo esse papel, Samuel, você acha? Porque ele tá descolando um pouco do bolsonarismo maluco ou não? Ele desapareceu, né? Acabou pra ele, né? Tu viu o resultado da eleição, assim, os números? Vi. Ele Podemos ficou colocar na tela aqui agora. Foi em quarto, né? Foi em quarto o Capitão Wagner. Foi em quarto, Foi destruído, né? A campanha foi muito violenta aqui, do Wagner batendo no André, né? E o Sarto, de forma, vamos dizer assim, técnica, quase, batendo no Evandro, naquilo que ele achava que era contradição do Evandro. O Capitão Wagner chegou até a pedir desculpa pelo que ele disse que se excedeu na crítica ao André. Eles acham, né, o pessoal do Wagner, que ele bateu de maneira tal no André que ele perdeu o voto. Sério? O eleitor ele responsabiliza o Wagner por ele ter dividido a direita. E eu acho que faz sentido na cabeça de um eleitor militante de direita, porque olha o André, quase leva no primeiro turno. Se o Capitão Wagner transferir boa parte de voto, né? Não sei como é que é aí, tá querendo apertar isso pra você. Mas transfere uma boa parte. Quem tá de fora, me parece que o Wagner vai transferir muita coisa. Não sei quanto precisamente, mas muita coisa. Isso aí. Tá encaminhado, parece que tá encaminhado para ele levar, né? Então, eu já vi pesquisa de cenário segundo turno, o meu amigo aqui, o Marcos, também estava falando. Marcos, quer falar o que tu acha do segundo turno? Fala Vamos aí, botar o Marcos para falar? O Marcos é presidente da juventude do PSDB municipal aqui, e estava liderando a campanha, estava sendo coordenador dos movimentos sociais da campanha aqui, era subcoordenador, fazia agenda. Então ele conheceu esse movimento, até mais do que eu, de campanha de rua e tal, e ele tem a opinião dele do que vai ser o segundo turno. Fala aí, Márcio, acho que tu tem... Chega aí, Márcio, chega chegando, meu filho. Vai, sai daqui. Fala, pessoal, boa noite. Beleza, Salve. Estão me vendo bem, sim, né? Tá, né? Seja bem-vindo, mano. Galera, eu estava até comentando aqui com o Samuel. Primeiro, obrigado aqui pela oportunidade de compartilhar minha opinião com vocês. Eu estava até comentando com o Samuel isso aqui no privado. Rapaz, tu tá usando muito eufemismo nessa fala aí, né? Porque ele fez uma fala um pouco menos dura do que eu acho que deve ser feito, né? Esse nosso problema, esse nosso cenário hoje, ele na verdade ele vem sendo desenhado desde 2022, né? Desde aquele rompimento do PDT com o PT. A gente sempre caminhou junto com o PT aqui, e o meu partido, o PSDB, caminhando junto, de tabela, caminhando com o PT, porque estava com o PSDB, estávamos agora na chapa também com a vice-prefeitura, né? Mas nós chegamos nesse cenário não somente pela polarização, na minha concepção ela contribuiu, mas muito pelo rompimento, pela quebra que houve no grupo em 2022, né? E aliado à polarização, nós chegamos nesse cenário. Lógico, a política pode acontecer tudo, inclusive nada,
né? Mas, na minha leitura, e as pesquisas demonstram isso, que hoje, no segundo turno entre André e Evandro, a tendência é que o André vença, né? Que nós tenhamos o aliado do Bolsonaro na prefeitura de Fortaleza. O sentimento o Samuelson falou que eu participei dos movimentos sociais, da campanha do Sarto, participei no início muito ativamente, depois mais focado em candidatura proporcional, e o sentimento das pessoas, você anda nas comunidades, você conversa com as lideranças, você conversa com as pessoas que não são da política, o sentimento é de mudança, né? E o André tem vendido isso muito bem na campanha dele, né? É um quadro novo, jovem, 26 anos, tem energia, tem movimentado uma galera de maneira muito espontânea, diferente já do Leitão, que apesar de ter ido para o segundo turno com a força do PT, é inegável a força que o PT tem dentro do estado do Ceará, especialmente em Fortaleza, o Evandro, ele não passa esse sentimento de mudança para a turma, né? Para a galera é um pouco mais do mesmo. Era um grupo que estava com Sarto até pouco tempo, inclusive muita gente fala isso, né? Pessoas que não são do núcleo da política falam, eles estavam juntos na eleição passada, né? Não, ontem era PDT, né? Eles estavam juntos, né? Eles estavam juntos, né? O Leitão apoiou o Sarto. Então, eu acho que esse sentimento de mudança que o André tem vendido bem, se isso seguir para o segundo turno, a tendência é que o André vença mesmo, né? E aí, falando da conjuntura partidária, a gente não sabe nem como é que vai ser agora, porque eu acredito que o PT Nacional deve querer intervir para o PDT apoiar o Leitão, né? Eu ia fazer essa pergunta também, essa pergunta é importante. Tendo em vista que o PDT tem um ministério, né, Previdência e tudo mais, mas o PDT do Ceará, o cenário está de uma maneira que eu não sei se vai ser possível esse apoio, mesmo com a possível intervenção nacional. E até mesmo a chapa, né, o meu partido, o PSDB, eu acho assim, não impossível, mas quase impossível caminhar com o candidato do PT, né? Então, assim, muito provavelmente, se o PDT apoiar aí o Leitão, já há um rompimento nessa chapa que se tinha no primeiro turno, né? Então, é um cenário diferente. Muitas coisas aqui vão acontecer até essa eleição aí no segundo turno. Não, nesse cenário, o Ciro tem que pegar o Sarto, se juntar e ir para Paris junto com ele no mesmo voo. Fazer história, divulgar tudo, indo para Paris. Vai seguir para vocês. Se pagarem a minha passagem. Partiu Paris. Partiu Paris, né? Na verdade, eu acho que o PDT no Ceará, lógico, minha leitura de quem não é do partido, mas está na gestão que o partido faz, né? Um contribuinte com a gestão. O PDT ele tem que se reinventar, né? Se reposicionar. Acho que tomar uma decisão se de fato quer seguir com o PT ali, sendo meio que um anexo do PT, ou se quer se reposicionar. Puxadinho, pode falar a palavra correta, puxadinho. Puxadinho, né? Um anexo. Ou se quer caminhar numa outra via, porque a gente já viu que espaço para terceira via não há, né, gente? Assim, como eu falei, sem eufemismo não há. Né? Lúcido. Essa tendência está se desenhando não só no Ceará, mas no Brasil todo, né? Então, assim, caminhar no sentido de ser a terceira via, eu acho que é para fechar as portas mesmo, é para acabar, entendeu? Então, eu acho que... Perdendo as duas máquinas, né? Perdendo as duas máquinas que eles tinham nas mãos, a máquina estadual, a máquina da capital, fica numa situação extremamente complicada para o PDT. E aí, se ele se anexar, se ele resolver se entregar para o PT, pronto, acabou. É o que o PT quer, né? É o que o PT quer, é a morte, é a morte. Eu tenho eu tenho uma leitura que aí eu não sei, que vocês podem me dizer se vocês corroboram com isso, né? É Cícero? É Cícero? Marcos, desculpa, Marcos. Eu tenho um problema com o nome, disfarça. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, tá? Ô, Marcos, você disse que parece que para você ficou claro, né, depois das eleições municipais, que não existe espaço para uma terceira via, né, dentro da polarização. Se a galera, se isso virar um entendimento da maioria,
necessariamente, logicamente, me parece que a gente tem que trabalhar com alguns dos dois lados da polarização. E dentro desse trabalho com os dois lados, a gente já conhece muito bem a natureza do PT, né? Ele não vai deixar ninguém crescer. De... Brizola já Natureza dizia de isso, né? escorpião. Natureza de escorpião. Pois né? é, e aí então meio que por eliminatórias só existe o outro lado da polarização. Qual seria o modo, a ferramenta, né? Porque para se trabalhar com esse outro lado que de forma lógica sobrou. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, esse outro lado me parece ainda não ter uma ideologia muito definida, né? É novo, né? Tudo muito novo. Então eu sinto, então acho que dentro desse espaço novo ainda existe os conflitos vencerem, coisa do tipo, né? As ideias serem pregadas, coisas do tipo. Faz sentido essa leitura aí para você, Marcos, e também para o Samuelson aí? Olha, essa pergunta é difícil. Daqui a pouco eu vou deixar o Samuelson responder. Esse lado qual? O lado que ele tá falando é a direita, né? Esse eufemismo é... Vixe. Você tem dois polos agora em construção, uma esquerda com o PT e uma direita consolidada com o PL, União Brasil. Aqui, Marcos, a gente aqui fala que o PT, a gente já entrou no consenso de uma forma geral que o PT ele é a direita, né? Então assim, a gente não separa entre direita e esquerda, a gente separa a direita entre é mais a direita. Tipo isso. A direita rachada. Isso, a direita pronto. rachada. Não, beleza. Eu tô fazendo uma análise um pouquinho diferente, né? Olha, na minha leitura, ou a gente vira puxadinho do PT, ou a gente vai para outro lado e tenta ser o lado moderado, né? A direita do diálogo, moderada, né? Como foi o PSDB, o meu partido, no passado, né? Não era uma direita radical como nós temos hoje, né? Essa é a leitura que eu faço. Então a gente fica nesse campo mais progressista do PT e segue o que o PT quer, né? Segue as ordens, a cartilha, e se não for eles, não é ninguém mais, né? Assim, de uma maneira muito prática, é isso que eu vejo, assim. É o que aconteceu aqui no governo do estado, é o que aconteceu agora na prefeitura, né? E com certeza eles mas vão... aí que eu acho o seguinte, desculpa, mas eu acho que o Ceará, nessa tua visão, inclusive eu estou até confirmando que acabou se envolvendo demais na polarização. Se a gente for olhar o cenário macro, quem está ganhando, a maioria das prefeituras, é o Centrão, é o MDB e é o PSD. São os partidos que são os ditos Centrão. Não é os lados da polarização, nem o PL, nem o PT, entendeu? Por isso que eu tô achando que o Ceará, ele acabou sendo muito mais alvo de uma polarização forçada, justamente porque era os lugares aí onde tinham rivais hegemônicos do PT, entendeu? Então eles precisavam, o PT precisava destruir o PDT, né? E aí se estabeleceu ali, conseguiu se estabelecer uma polarização, tanto quanto em São Paulo também conseguiu se estabelecer uma polarização mais forte, mas eu acho que no resto do Brasil todo, a lógica é diferente. Partidos como o PMDB e o PSD ganhando grande parte das prefeituras. Entendi. Aqui no Ceará, especificamente, era muito claro, né, e aí eu teço um comentário sobre isso, porque foi uma fala pública do presidente em exercício nacional do PDT, o André Figueiredo, que ele esperava que o Lula não viesse ao Ceará fazer campanha por Leitão, né, em respeito ao PDT. Isso não aconteceu, né, gente? Desde o primeiro momento, o Lula esteve aqui pedindo voto por Leitão, não veio só uma vez, mas veio outras vezes. Então, não, parece que foi o estado que o Lula mais se empenhou, né? Foi aí. Né? Interesse. Eu tô falando de interesse. Tá muito claro o interesse do PT de tornar o PDT um anexo, né, um puxadinho do partido. Se você destrói a principal base do partido, porque Fortaleza hoje era o que dava a sustentação ao partido, né? Sim, a máquina total. Que o partido tinha para operar era a referência, continua sendo a referência em educação e política pública de juventude, mérito da construção partidária, e acabou-se, né? Acabou-se. Assim, se você vai para o PT, você sabe que vai ter descontinuidade, né? Se você vai agora com o André, não sabe o que vai acontecer. Então, o principal projeto
de gestão e político partidário do PDT hoje está chegando ao fim, que é Fortaleza, né? Então o partido vai precisar se reinventar. E aí não só o PDT, o meu partido também, o PSDB, que acompanha o PDT aqui no Ceará, vai precisar se reinventar, né? Muito provavelmente a gente vai aí para um lado que não seja o lado do Evandro Leitão. Ô, Samuelson, fala aí o que você... O Samuel falar aqui. Eu só quero dizer que ele é do PSDB, viu? Não, ele falou, deixou bem claro. Ele é do PSDB. Achei lúcida a análise dele. Lúcida. Eu não tenho a opinião que a gente tem aqui para ser. Como é que falou? Buscar espaço onde? Nos polos. Não, não é o anexo, ou tem que buscar espaço, né? Entendi. Aí, enfim, eu não acho que seja isso. Eu não acho que a política. Você acha que tem espaço para a terceira via ainda? Como é? Você acha que tem espaço entre os dois polos? É isso? Eu acho que isso é uma metáfora. A gente pensa geralmente por analogias e metáforas, né? Sim. Porque não quer dizer que a política seja essa geometria que a gente está imaginando. Não é. Mas esse é o ponto, né? Ela nem esquerda, nem direita. Mas esse é o ponto. Parece que cada vez está se ficando mais claro que existe dois polos. Que a geometria parece que existe. Né? Deixa eu me meter rapidinho. Eu tô aqui escutando de cantinho vocês falando sobre ocupação de espaços, como se a gente realmente estivesse falando de uma sala com 4 paredes e tivesse espaços a serem ocupados, e não é assim. Alguns espaços políticos você cria, né? Você pode ser criativo, você pode criar uma nova onda, entendeu? Então, espaço na política não é uma sala fechada que está muito ocupada e tu não está conseguindo entrar, né? Tu pode construir esse espaço também, fazer, nortear um zeitgeist, sabe? Você pode fazer isso. Depende de dinheiro. Perfeito. Não, é perfeito. Eu acho que essa área eu quero que eu estava começando a falar, assim, a gente pensa na política e na vida, na ciência, tudo que é canto, com analogias e metáforas, mesmo que a gente não perceba, muitas vezes, certo? E a gente, uma das metáforas, a gente usa direita e esquerda, que é uma metáfora antigona e tal, né? A outra analogia que a gente usa é essa da criar espaços, fechar espaços, como se fosse abrir uma janela, fechar a janela, abrir uma porta. Não é bem assim, ou várias cadeiras, não é assim, né? Mas elas têm um sentido. Qual é o sentido, né? Há um número limitado de pessoas, há um número limitado de tempo, há um número limitado de recursos, há um número limitado para as coisas, e a gente luta dentro dessa limitação. Aí faz sentido isso. E o que os grupos, eles polarizam, isso é, eles podem estar mais afins ou menos afins. O que eu quero dizer é o seguinte, em relação ao PDT, eu não sei como está essa afinidade entre os grupos, aqui e lá, o grupo PDT do Ceará, porque tudo ficou muito confuso nos últimos anos. Eu também não sei se existem números, recursos, etc., para restabelecer logo. Tudo isso com essa eleição eu não sei mais. Eu fui muito pessimista na campanha. Quando me perguntavam, eu falava, eu acho que a gente vai perder. Mas eu falava isso em privado, nunca em público. Não, e você sempre, pelo menos quando a gente teve contato com isso e tal, quando a gente conversa, você sempre fala assim, ó, tá perigoso. Você sempre foi bem prudente nesse ponto. Eu achava que a gente ia perder, mas eu falava assim em privado, nunca em público. Né? Público eu falava você não olhava e falava meio assim, pô, o velho tá calma, Juliette, pagar de novinho, será que não é constrangedor? Você não passou por isso da sua mente, assim? Mas não é, eu acho que seria como isso. Como você falar, mas a impressão de quem tá de fora ficou tipo isso, tá ligado? Não, tudo bem, a gente pode fazer toda uma crítica, eu acho que beleza, aí vale a pena. Uma crítica à comunicação que deve ser feita, eu acho que não é nem esse elemento, mas ele começou muito tarde a fazer boa comunicação, né? Eu já sou do time que acha o Juliette uma boa comunicação. Eu achava da hora, achava good. Teve um certo efeito. Mas tem que ver até que ponto as coisas funcionam. Até quando elas funcionam. Sim. Tem um momento que já das coisas, né? O poder de determinadas coisas. Né? Teve um momento que funcionou. Teve um efeito. Teve outro já não funcionou mais. Né? E aí eu acho que faltou uma mente por trás da campanha capaz de pensá-la sistematicamente. Eu acho que faltou na campanha. Mas, mesmo assim, percebe que é por isso meu pessimismo anterior. Quando começou a campanha, eu vi que o negócio não estava como deveria ser, por N razões. Eu falei, pô, é difícil reverter esse negócio.
teria que ter um alinhamento de forças que a gente já não tinha mais. Quando o Cid não estava mais, e todo o grupo dele. Então, assim, houve uma decomposição da força que nos levava ao poder. Né? E isso influenciou. Houve isso, inclusive, afetou o Wagner, por exemplo. O Wagner se decompôs, a direita se dividiu aqui, né? E ele perdeu por isso também. Então, assim, é interessante que é simétrica a análise. O que vale para o Wagner, vale muitas vezes para o Sartre. Era uma polarização que existia antes, que era PDT e União Brasil agora, né, no caso dele, Wagner, no caso era o nosso grupo do Wagner, os FG, os ciristas do Wagner, né, e depois essa polarização se esgotou no olhar da população, no olhar do movimento das forças políticas, né, e agora dá origem a outra polarização, que é uma polarização bem alinhada com a eleição passada nacional. Talvez tenha ocorrido muitos erros da nossa parte, não ter conseguido evitar isso, prever, né? Eu acho que muitas pessoas tinham previsto, mas nem sempre as pessoas elas têm ouvidos, né? São ouvidas e tal. Mas eu acho mas voltando àquele assunto, eu acho que a metáfora espacial ela não cabe no Ceará. Eu acho que o Ceará tem uma história de movimentos que não se alinham entre extremos, né? E eu acho que na verdade precisa revitalizar, né? Essa possibilidade de questionar se é uma coisa ou outra. A gente, por muito tempo ter ficado no poder, talvez essa ideia de alternativa que era colada a gente historicamente, esgotou-se também. Né? As pessoas não viam mais a gente como a alternativa. E acabou que a direita, no Ceará, que o André representa, ele conseguiu colar em si a ideia de alternativa, mesmo sendo, de fato, materialmente alternativa. Mas é o que ele conseguiu comunicar. Então, eu acho que é isso. Sabe Samuel, só que esse movimento de afastamento ou de troca de algum tipo de coisa fundamental de um projeto que já se esgota, ele é muito difícil de ser feito, né? Mas quando, por exemplo, na época da Dilma, que a Dilma estava caindo, o que a gente comentava por aqui é que, de fato, ela especificamente nunca fez nada de errado, mas a gente já ia para 20 anos de PT, as pessoas estavam cansadas, elas queriam outra coisa, qualquer outra coisa, não aguentavam mais o mesmo discurso, o mesmo papo, né? Ainda que fossem muito populares ainda que havia uma base, o sentimento assim que a gente sentia no geral é que havia um peso de estar sendo governado durante muito tempo por uma corrente política, num país que a gente sabe que é extremamente heterogêneo, que sempre vai haver gente satisfeita e etc, entendeu? Mas eu acho esse movimento de recuo difícil de ser feito, né? Depende de você acreditar realmente na democracia. Eu até falo para o meu namorado, eu sempre acreditei que se a Dilma tivesse recuado e tivesse deixado o Aécio Neves disputar e, sei lá, apoiar outro candidato, que seja Marina Silva, qualquer outro, ou Ciro Gomes, teria sido uma outra história brasileira, sabe? Era um recuo importante do ponto de vista nacional, não partidário deles, né? Eu não sei como é que tu vê esse tipo de movimento, de diagnóstico de que se cansou, de que se esgotou, como fazer essa ideia que os partidos podem abrir mão do poder para se revitalizar ideologicamente. Toda luta é material, luta da política. Mas então, como fazer essa renovação sem se afastar? Eu também concordo que você tem que ter poder para fazer, né? Toda renovação é destruição criativa, né? Tem que ter gente nova. Precisa de gente nova. É preciso que os velhos estejam lá, mas precisa de gente nova. Eu acho que falhou-se em construir uma renovação humana. E isso falha no PDT daqui, eu acho que falha em todos os PDTs, e na maioria dos partidos. Na verdade, esse é o grande problema da política. Ela vai se concentrando, né? O poder vai se concentrando em grupos menores dentro da estrutura política, e chega um ponto que o que é o mais alto do partido não acessa mais a informação e não elabora mais a informação da forma mais adequada, né? Porque pouca gente e uma máquina gigante. É uma cabeça pequena e um corpo gigante, vamos dizer assim, né? Então,
Então, uma das coisas que tem que fazer era fazer essa cabeça aumentar, botar mais gente para pensar, mais gente lá no alto, né? Mais assessorias, mais não sei o quê, mais gente na ponta ali, aliás, no alto ali, para pensar o que está acontecendo na ponta, né? É reconectar as partes do partido. E eu acho que faltou a ideia de pensar um partido, pensar a organização do partido, que é uma coisa que eu falo há muito tempo, que eu sinto em Fortaleza. Você sempre bateu nesse ponto mesmo. Mas nunca podia falar de Fortaleza. Você vê que eu nunca falo de Fortaleza. Entendeu? Agora que tá aqui, né, e tal, nessa hora e tal. A vaca então, foi pro brejo. Eu acho que Fortaleza... Até porque houve uma reforma política, né, no país, que mexeu nas regras ali eleitorais e tudo mais, e isso parece não ter tido efeito nenhum sobre a questão interna do partido. Não, né? não Você tem uma reforma política, como eu vou lidar com isso agora? Como trabalhar estrategicamente? Como estruturar o meu partido para conseguir assimilar esse novo modelo que está vindo? E é desafiador, né? A reforma política, ela fundiu elites de partidárias, né? Partidos se juntaram, né? Mas ela não mudou estruturalmente os partidos. Os partidos continuam funcionando da mesma maneira. A mesma distância das bases, a mesma falta de capacidade de se rejuvenescer, se capilarizar, né? Problemas históricos. Tem um clássico da ciência política, que é do Robert Michels, que ele vai estudar a ciência política dos partidos, a sociologia dos partidos políticos, e ele vai fazer a grande crítica, né? Que é que os partidos se oligarquizam. Eles vão ficando cada vez mais um grupinho, cada vez mais ali velho, e o partido acaba se limitando de tal maneira aquilo que essa concentração do poder acaba pondo fim ao ciclo do partido. Isso não quer dizer que as pessoas são ruins, não é isso. É que elas têm uma tendência a se preservarem ali, né, e afastarem pessoas novas. Isso é uma tendência das pessoas e que se concretiza no poder. Né? Aí você vê de todos os partidos, tem grupinhos de pessoas. Né? E esses grupinhos, depois de uns décadas, eles já não conhecem mais o movimento da sociedade. Então, e aí esse é um dos problemas. Aí era preciso que essas pessoas se reconectassem com a sociedade. Ou abrisse espaço para quem está conectado. Exato, abrir espaço. E no caso de abrir espaço, aquela analogia, né? Na verdade, é trazer pessoas para a sala de conversa. Trazer pessoas para conversar botar mais cadeiras e mais pessoas sentarem. Né? Agora, então, Samuel, desculpa te interromper. Então, assim, mas assim, ó, agora que já lascou tudo, agora que já chutou o pau da barraca, o caralho. Assim, qual a possibilidade, assim, de agora o PDT ele incorporar, pelo menos aí no Ceará, que ele é mais forte, no Rio Grande do Sul, que ele é mais forte também, de começar a incorporar um sistema da antipolítica, dele começar a viver, a gente estava falando aqui com o cineasta ainda agora, o Newton, e aí ele estava falando desse aspecto do arquétipo do antissistema, que a esquerda abandonou esse arquétipo do antissistema, e o PDT precisa disso para viver no futuro dele. Se ele não conseguir abraçar isso aí, no final ele está caminhando, minguando para acabar. Então, tipo assim, nesse aspecto assim, ó, de sendo assim um polo do PDT agora que se desfez, você acha que é possível uma reconstrução do PDT no sentido de antissistema? Eu não sei. No Ceará? Eu não sei. Eu não sei como vai ser as conversas desse grupo que controla o partido, que eu me filiei sentimentalmente, porque eu passei há muitos anos no PDT, defendendo o Ciro, defendendo o Roberto, defendendo o Sarto, né, tive todas as campanhas e tal. Claro que eu não sou da posição em que eu posso responder a ordem que vem de cima. Eu sou alguém que acata, como a maioria absoluta das pessoas. A gente nunca escolhe as ordens que vêm, a gente só acata. A gente não cumprir, a gente está desertando do nosso papel de fiéis militantes partidários e tal, né? Então, assim, a gente às vezes vê as decisões erradas, o que a gente acha que são erradas, a gente avalia que são erradas, a gente e a sociedade, né? E fala entre nós, e já é muita coisa, já pode, se alguém falar que você falou, você pode ser censurado, né, pelos companheiros, porque criticou, porque é muito crítico e tal. Eu sempre fui muito considerado muito crítico, e isso é ruim, então eu sempre tentava me limitar ao máximo, para não falar tudo que eu penso, que ficaria parecendo muito ácido.
Eu acho que esse é um dos nossos problemas, no PDT, em partidos. As pessoas têm que fazer mais críticas internas, ter mais liberdade para criticar, né? Ter mais direito de crítica, tem mais momentos para críticas acontecerem, para as pessoas se juntarem, criticarem, debaterem, fazendo críticas, né? Que a informação possa correr, que pontos de vista possam ser elaborados. E eu não acredito, aí é meu pessimismo, vamos dizer assim, da razão, né? Eu acho que não vai acontecer muitas diferenças em termos de esquema de partido. Eu acho que o que vai acontecer é uma destruição criativa desses grupos que controlam os partidos. Talvez isso gere federações maiores, mais elites unidas, federadas, elites ligadas, mas é como se a gente estivesse pegando um monte de partidos e espremendo eles assim. Um monte de elites menores estão se juntando, formando elites um pouco maiores, grupos, cartézinhos e tal. Eu acho que isso vai acontecer com o processo... Como a política tende a fazer isso, né, cara? Isso depois da reforma partidária, a reforma política aconteceu do Temer para cá, essa é a tendência. Né? Por mais que tenha sido um pouco desacelerada pelas federações. E eu acho que isso vai continuar, e acho que o que aconteceu no Ceará também é a resposta objetiva de uma transformação jurídica que se transformou em uma transformação econômica e política. Né? Então, acho que vai acontecer isso, vai diminuir a quantidade de forças separadas. Se isso vai ser a união do PDT ou de um grupo do PDT à direita ou à esquerda, a partido A ou partido B, se isso vai ser o surgimento de 3 forças políticas partidárias no Brasil, ou 4 ou 2, aí eu já não consigo, porque eu acho que como é um processo macro, que vai depender de alguns fatores que não estão definidos, por exemplo, né? Será que a direita vai se dar bem nos governos, que vai ganhar? Será que o André, se ele ganhar, ele vai dar uma resposta razoável à população de Fortaleza? Porque se ele não der, ele vai desmoralizar ele e a direita um pouco. Isso pode iniciar um outro ciclo petista ou pedetista, vai saber. Né? Então, eu acho que os próximos 10 anos, 5 anos, tem alguns mistérios, assim. Mas o que eu acho é que vai reduzir, e a polarização ela não vai cessar agora. O que pode surgir é uma terceira força disputando, talvez seja o PSD nacional, vai saber. Né? Então, eu acho que tem um mapa para montar, uma coisa para montar. No Ceará, nós aqui, depois dessa, a gente perdeu geral. A gente perdeu em São Gonçalo, a gente perdeu o grupo lá do CID, perdeu em Sobral, a gente perdeu em Fortaleza, a gente perdeu geral. O Camilo também sofreu uma derrota. Lá em Juazeiro, o irmão dele perdeu, Fernando Santana. Acho que aí foi mais ou menos uma vitória nossa, né? Então, tem realidades locais, né? Então é isso. É isso, meio pessimista, assim. Perguntar assim, vai mudar tudo agora? Não. Eu espero, e aí eu tô mais pela esperança que nem vocês, que os próximos anos a reflexão da derrota seja transformadora. Que eu acho que a gente precisa criar um outro espírito sobre o partido, né? Que valorize mais as pessoas e tal. Mas se isso não acontecer, não vai ser a primeira vez que o PDT perde no Estado. O PDT já teve no Rio de Janeiro e perdeu. Né? Só um dado aí, da curiosidade aí, ó. PSB foi o que mais ganhou no Estado aí, né? 65 cadeiras. Não sei se isso representa um recolhimento. PT 46, PSD 16, Republicano 14 e o PDT lá com 5, né, no estado inteiro. O PDT liderava isso, não é não? Antes. Não era a gente desapareceu. Ele desapareceu. A gente já foi o partido com mais gente. Foi duro. Majoritário no Ceará, não foi? Foi desapareceu. Duro. Então, tá bem pequenininho. Se não servir para pensar, né, morre. Se não for essa surra aí... Para refletir... Jovem Trentini? Se não matar, pode ser que fique mais forte, né? Estamos... A minha reflexão no nosso futuro é a seguinte também. Escuta. Escuto. O Lula vai terminar o mandato em 2026, a lá Sleep Joe. O que é isso? Ele já tá decaindo. Joe Biden, tá. E aí, ele já tá, a voz já não tá correspondendo muito bem, ele já tá ficando muito rouquinho, já tá ficando velhinho.
Aí ele vai terminar o mandato em 2026 com a vida do trabalhador estraçalhada, a inflação nos alimentos nas alturas, a gente puto, o Lula vai estar com 80% de aprovação e apoiando o Tarcísio. Ó, pessoal, Tô te falando sério, é o segundo mandato do Lula, vai terminar com 80%, encaminhando o Brasil para o Bolsonaro. tá, pessoal, eu queria agradecer aí a participação do Samuel. Samuel precisa ir lá, dar linha na pipa. Queria agradecer também o Marcos, manda um abraço pro Marcos aí. Samuel, só apareça mais vezes no Cisterna para nos dar mais informações sobre o Ceará, por favor. Direto a gente tá fofocando uma coisa ou outra do Ceará, então qualquer coisa. Vamos marcar outro dia. Bom, então, obrigado, viu, Samuel? Obrigado por colar aí. Volte pessoal. mais vezes, tamo junto. Abraço, Marcos. Valeu. Tamo junto. Abraço. Nossa, eu quase me tirei da cena. Amigos, estamos nós, o time titular em campo. Antes da gente começar com o time titular, eu acho que o chat merece uma